Então vamos lá. Boa tarde, lindas, incluindo a convidada. Boa Gostaria tarde, de saber qual a sua opinião sobre a necessidade ou não de fazer uma faculdade de jornalismo para exercer a profissão. É sempre o jornalista que dá o título da notícia ou o veículo de comunicação que define? Acho que ele tá falando isso por causa da galera que faz clickbait? Clickbait? Como é que chama? Clickbait. Clickbait. Que faz isso, né? Então, deixa eu ver se a próxima dele tem a ver com isso. Senão você já responde essa e a gente... Infelizmente, vejo o jornalismo hoje onde existe uma busca pela justificativa da notícia dada, ao invés de uma investigação sobre o fato em si. Quantos veículos deram a notícia de que 30 mil médicos eram contra o lockdown? Um dia depois viram que era uma carta aberta de 3 médicos. Eu não sei muito bem do que ele está falando aqui. Mas eu acho que essa é... Eu também não sei do que ele está falando. Eu não sei se ele está falando daquela publicação que foi paga, um anúncio que foi pago, ou se é uma notícia mesmo. Ele continua no outro. Vai lá. No outro dia, ao serem confrontados, não mudaram a notícia. Então, era uma notícia. Mudaram o foco e disseram que tanto médicos quanto a população era contra. Ou seja, jornalismo hoje é mais fato ou narrativa. E é claro que eu estou generalizando e não estou falando do seu trabalho em específico. Então ele perguntou do diploma, né? Se você acha relevante ou não. E depois ele tem mais uma pergunta aqui sobre uma outra situação. Então eu vou deixar você responder até aqui e depois a gente continua. Então, eu nunca achei o diploma relevante, mas acho que tem que ter algum treinamento para trabalhar em jornalismo. Não acho que tem que ser exatamente este formato de diploma que a gente tem aqui. Existem formatos no exterior que você pode ser formado em qualquer coisa e fazer um treinamento de apuração jornalística. Para mim é um modelo que basta. E também que tenha bom senso do setor em que você vai trabalhar. Então, por exemplo, o cara é um advogado, ele pode muito bem trabalhar na área de apuração política, mas na apuração de saúde ele vai precisar de outras coisas. Um cara que é um médico, para atuar na área de política, ele vai ter mais dificuldade se essa não é a vivência dele. Então, assim, tem que ter um treinamento de apuração jornalística, tem que ter de qualquer forma. Não sei se em forma de pós, tem país que é em forma de pós. Tem país que é que nem essa licenciatura que você faz para dar aula, você faz o de jornalismo, existe o de jornalismo. Eu não entendo que tenha que ser uma faculdade inteira só de jornalismo. Tá. Não entendo assim. Não entendo assim. Legal. Ó, a outra dele que ele manda aqui, ainda do Reinaldo, da tá? manchete lá, se escreve. Ah, sim, isso. É o seguinte, os títulos. Depende. Por exemplo, os meus títulos sou eu que escrevo. Eu nunca deixei ninguém escrever título nenhum para mim. E quando rolou isso, que é quando eu tinha o meu programa, essa última vez que eu fui trabalhar na Jovem Pan, saía quebra-pau todo dia até que eu peguei o site para mim. Mas no geral não é. E no geral, em revista grande, por exemplo, às vezes nem o repórter que assinou a matéria, ele fecha o texto completo da matéria. Sai o nome dele e às vezes muda um pedaço do texto. Então, muitas vezes não é. Tá.